gostaria de dar a bem-vinda a todos vocês a esse nosso oitavo debate da Rede Caribbeana. Hoje, com a presença do Fabiano Couto Correa da Silva, ele vai nos falar um pouco mais sobre a gestão de dados científicos. Ele é um doutorando em Informação e Documentação na Sociedade de Conhecimento na Universidade de Barcelona e também professor da Universidade Federal de Rio Grande. E ele estudou biblioteconomia lá no Rio Grande também. E agora ele está especializando-se nessa área de gestão de dados científicos. Nosso tempo agora para a apresentação vai ser de 30 minutos para Fabiano nos expor suas ideias. E depois desses 30 minutos vamos ouvir os comentários de vocês, críticas, sugestões e tudo o que for necessário para poder a gente continuar pensando mais um pouquinho no que seria essa gestão de dados científicos, né? E todo esse processo e todas as etapas que ele envolve. Então, por favor, Fabiano, você tem então 30 minutos para conversar sobre isso com a gente, tá bom? Ok, Miguel, obrigado. Então, eu estava já apresentando para o pessoal a respeito do livro, você me pediu, então já contextualizei um pouco então a respeito de gestão de dados de investigação, que é o livro, e gestão de dados científicos. Eu falava, repito, já que você disse que está gravando, gestão de dados de investigação é uma nomenclatura mais latino-americana, por isso, nesse sentido, a literatura pode ser recuperada mais facilmente por esses termos, gestão de dados de investigação. Mas, no caso brasileiro, gestão de dados científicos é o que tem ocorrido até aqui e acredito que seja a tendência a manter artigos, enfim, qualquer publicação nesse sentido. Não é que um ou outro esteja errado ou que tenha que ter algo em comum. Então, hoje eu vou falar sobre gestão de dados de dados científicos e tentar sintetizar essa apresentação, que seria algo mais extenso, mas que eu possa colocar dentro de uma meia hora, acho que vai ser um pouco corrido. Então, assim, a gente parte de uma ideia que os dados científicos, teorizando um pouco, eles são um novo petróleo. E essa frase é bastante comum quando se apresenta aos científicos, dizer que é o novo petróleo de uma sociedade abundante de dados, né? E mais que isso, uma saturação de dados. O que acontece é que os dados científicos sempre estiveram aí, mas hoje nós temos uma tecnologia capaz de organizar tudo isso e gestionar essa quantidade de dados. Mas não só limitada a ela, a gente vai falar um pouco sobre isso, entender, interpretar esses dados, dar uma possibilidade de visualização desses dados, a possibilidade de dar um desenho de compreensão desses dados, que o bibliotecário pega um recorte dessa nova dimensão, essa nova possibilidade, essa nova onda que surge com os dados, né? Então, existe o papel do Data Librarian e outros que a gente vai ver daqui a pouco, e o bibliotecário, então, como um provedor de acesso à informação, que dá suporte a investigadores, como é a sua natureza, ele, então, tem aí a possibilidade de oferecer um serviço de suporte dentro daquilo que ele já carrega como conhecimento de fontes de informação, mas que surgem outras possibilidades, outras ferramentas, tá? Eu acredito que aqui para passar está em PDF, eu vou passando em PDF, né, para cima tudo. Ok. Então, sistematizando ou sintetizando isso que acabo de falar, a informação registrada ou produzida mediante qualquer formação ou meios durante o percurso de uma investigação. Isso é a essência de uma definição de dados científicos, que é estendida com todas as evidências que o investigador necessita para validar suas conclusões ou ao terminar uma investigação. Ou seja, é como ele comprova os resultados obtidos de uma investigação possíveis por meio desses dados científicos e por meio dessas ferramentas que hoje possibilitam isso. Se antes o investigador ele tinha uma limitação de publicações somente textuais em um artigo e que ele não tinha possibilidade de tornar disponível os dados que atribuíam
uma evidência para suas publicações, seu artigo, hoje isso se torna possível. Daí eu coloquei aqui uma ilustração que é o campo que eu trabalho, é uma imagem que eu fiz sobre gestão de dados oceanográficos. Aqui ilustra bem esse cenário que eu estou falando. Pelo seguinte, aqui nós temos, se vocês observarem, a estação Comandante Ferraz, que é a nossa estação do Programa Antártico Brasileiro que está lá na Antártida. E essa estação, como sede, ela busca diversos levantamentos de dados, pacotes de dados. Isso seja no fundo do mar, isso seja por meio de navios, enfim. Acontece o seguinte, um problema da própria ciência, e essa pesquisa na Antártida é excelente para ilustrar isso. O que acontece quando o investigador vai até a Antártida? Ele tem um custo de logística muito grande, pelo transporte, a tecnologia da roupa que ele vai utilizar, a despesa diária para ele estar ali, para ser mantido o investigador ali. E isso tudo possibilita dar condições para que ele exerça sua pesquisa. Imaginem, por exemplo, um investigador que passa um mês em uma estação na estação Antártida do Programa Antártico Brasileiro, e esse investigador ele faz um levantamento sobre pesquisas com pinguim. Ele faz observações de natureza observacional de pinguins. Então, ele tem a sua própria prancheta, faz anotações, ele tira amostra de sangue do pinguim, ele tira fotos, ele faz anotações do comportamento do pinguim macho, fêmea, enfim, são várias possibilidades e várias observações de amostragem física e observacionais que têm significado somente para ele enquanto pesquisador. Dessas observações, ou por exemplo, coloca um chip dentro desse pinguim, no corpo desse pinguim e dados de satélite numéricos que não param de chegar para ele. Disso tudo, ele produz um artigo, quando volta ao continente, ele produz um artigo e esse artigo tem uma limitação, como a gente sabe, 10 a 15 páginas, enfim. Quais as possibilidades de um outro investigador, de um pesquisador brasileiro que está lá no Rio Grande do Sul, fez a pesquisa sobre o pinguim, e um outro que está em São Paulo, um oceanógrafo, está trabalhando com a mesma coisa. Ele tem duas possibilidades, ele lê aquele artigo publicado, e ele tem duas possibilidades de ter acesso àqueles dados, aqueles pacotes de dados, né? Uma seria se os dados estivessem publicados, sem entrar em contato com o autor, acceder aos dados e por ali tirar análises mais direcionadas à sua investigação que está sendo compatível. A outra, se não estão publicados, entrar em contato com o autor. O que acontece é que normalmente os investigadores não publicam seus artigos. Primeiro, porque os editais de financiamento não solicitam isso, ou não tornam como obrigatório em seus editais que seja publicado os dados quando gerados. Eles financiam e já está. É um cenário internacional que passa, nesse momento, por uma discussão a esse respeito. Alguns países, como Austrália, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, eles estão na vanguarda desse processo e já passam a solicitar em seus editais a obrigatoriedade de publicação dos dados científicos, depósito desses dados científicos, como um retorno social para o investimento público. Então, se não consegue com o autor e não está depositado, imagine que um outro investigador que também deseja a mesma pesquisa com o pinguim, ele tem que voltar até a Antártida e ter um custo grande, que a própria sociedade paga, e também ele tem um dispêndio de tempo que, para o seu próprio trabalho, gera um atraso. Como conclusão, um atraso científico, né? Então, essa ilustração representa bem isso aqui, a quantidade de dados que são gerados na natureza, nas pesquisas de campo, e que isso todo, quando digitalizado e por meio de tecnologias que sejam aproveitadas, que possibilitem aproveitar esses dados de maneira inteligente para serem
reaproveitadas em prol da ciência, geram avanços científicos para a sociedade como um todo. E aí a gente vai falar logo mais sobre o papel do bibliotecário, o papel social do bibliotecário, o papel profissional do bibliotecário nesse sentido. Esses dados, então, como havia mencionado, acredito que vocês veem a tela conforme eu vou passando aqui. Esses dados aqui, eles são interpretados como conhecimento quando organizados. Esses dados que passam por uma diversidade de tipologias, quando possibilita a visualização desses dados. E principalmente o papel, vale aqui dizer, das revistas, os repositórios institucionais nesse processo. As revistas e os repositórios institucionais são as vias de depósito preferidas, né, que os investigadores têm nesse processo todo. Mas o modelo baseado nas revistas, eles não são suficientes a largo prazo, porque esse material que se torna complementário, ele não é o coração do negócio editorial. Hoje, a infraestrutura internacional das revistas, embora várias revistas já tenham uma infraestrutura disponível para depósito de dados, caso da Nature, por exemplo, e revistas, inclusive, que estão hoje mesmo aceitando somente o depósito de dados. Eles aceitam dados científicos, pacotes de dados, como uma publicação. Elas estão se especializando nesse sentido. Então, o negócio editorial, de uma maneira global, ela ainda não está ainda preparada para acompanhar a mesma importância, o mesmo valor que tem a publicação de um artigo, a publicação somente textual. Então, é um momento de transição em que muitos autores que têm interesse em publicar seus artigos, seus dados científicos, eles descentralizam esse processo, colocam em outros repositórios de dados, enfim, e colocam um identificador, um DOI, né, que tem um link, né, para que você possa ter acesso à extensão daquilo que é discutido num artigo. Então, é uma fase que nós estamos passando por uma formulação de uma infraestrutura internacional nesse sentido. No Brasil, eu parei de acompanhar há algum tempo, mas eu sei que teria o Cielo Data, que eu não sei como está hoje mesmo, o Cielo Data que a gente pode discutir depois, que seria um avanço bem interessante pela importância do Cielo como repositório de dados linkados aos artigos. Deixa eu passar aqui. E aqui, representado na pesquisa genômica, eu fiz uma citação de um informe bastante interessante que fala a respeito disso, uma análise, deixa eu só colocar em tela cheia, uma análise de compartilhamento que mostrou que os estudos que fazem dados disponíveis de repositórios receberam 9% mais de citações. Isso passa, lendo o informe, por uma comprovação da autenticidade mesmo dos artigos que os investigadores de ponta percebem quando esses dados são disponibilizados. Então, é um ciclo virtuoso que, havendo espaço tecnológico, só traz benefícios nesse sentido. Então, o que significa essa gestão de dados científicos que a gente coloca aqui? Essa gestão de dados científicos, ela inclui investigadores que lidam com informações digitais durante a vida útil de um projeto, o que acontece com os dados a largo prazo e o que fazer com os dados depois que o projeto termina. Nesse sentido, existem países, como havia mencionado, que já estão bastante ativos nesse sentido de gestão de infraestruturas, de políticas de desenvolvimento de gestão de dados. O próprio Reino Unido tem, por meio do DCC, Digital Operation Center, que tem modelos que disponibiliza de ciclo de vida dos dados e que eles fomentam esse uso junto aos centros investigadores, universidades, centros de investigação, laboratórios, e fomentam o treinamento nesse sentido também.
Na própria Europa, aqui, a União Europeia tem o programa Horizonte 2020, que coloca entre uma das metas um recorte muito interessante de treinamento a respeito do uso dos dados científicos, em que fomenta treinamento não só para investigadores, mas para bibliotecários também, para as editoras. Eles têm um cenário global muito interessante em que percebo dentro dos principais eventos em ciência da informação, seja eventos mais teóricos dentro da ciência da informação, ou também esses eventos em que são discutidos, são mais direcionados a bibliotecas como um todo, bibliotecas públicas, bibliotecas universitárias. Nesses eventos, sempre tenho percebido treinamentos para gestão de dados científicos oferecido por pessoas que estão vinculadas ao programa Horizonte 2020, pessoas que já entendem a demanda desse público que está ali, dos bibliotecários mesmo. São pessoas muito próximas dessa realidade, em que apresentam sempre estatísticas de evolução dos repositórios que estão surgindo em nível europeu, de evolução das demandas e de soluções que estão acontecendo aqui. Então, um cenário europeu, e por terem esse orçamento para que junto da comunidade europeia, para que possam patrocinar tudo isso, eu vejo que está caminhando de uma maneira bastante interessante. Em relação às revistas, o índice de impacto dos datasets das revistas aqui em nível europeu, eles estão apresentando resultados já concretos, voltando à questão das citações, bastante sólidas, em que as bibliotecas têm participado promovendo de maneira multiplicadora esses treinamentos junto aos investigadores que estão sendo treinados aqui também. E aqui, então, passando um pouco sobre os agentes sociais envolvidos nesse processo, então, aqui eu passo 3 grupos principais envolvidos nesse aspecto de gestão de dados, que seria basicamente a criação, gestão e divulgação, levantamento de dados científicos, a gestão desses dados e a própria divulgação. Então, seria o investigador, em loco, realizando a sua pesquisa, a gestão, que entra no papel do bibliotecário, e o último processo também, que é a divulgação. Seria tornar possível aos investigadores esse acesso aos dados levantados, por meio de uma preservação digital eficiente, que a gente vai discutir agora. Então, seriam os grupos divididos entre produtores e consumidores dos dados de investigação, as agências de financiação, as universidades e centros de investigação, que aqui eu coloco em espanhol por gestores de dados, e o setor editorial científico. Os produtores e consumidores de dados científicos, esses grupos são os que formam a evidência, como eu disse, esses que fazem o levantamento de suas próprias pesquisas. As agências de financiamento, essas sim, exercem um papel fundamental que não está maduro o suficiente em nível internacional. Como eu disse, algumas lideranças, alguns países já têm avançado bastante nesse sentido. No caso brasileiro, acho que ainda tem que ser realizada uma infraestrutura eficiente de depósito de dados, ou ao menos uma política para que esteja bastante clara onde depositar, porque não está claro para os investigadores, ainda que seja fora do país, mas não existe nenhuma obrigatoriedade de depositar esses dados científicos, né? Universidades e centros de investigação, o papel dos bibliotecários aí é interessante observar que então, a responsabilidade de políticas de gestão dos dados científicos, que seriam aqueles padrões internos dentro da demanda da própria universidade, da própria instituição. Então, estabelecer essas políticas, ou seja, quais são os prazos para que seja depositado dados, para que os dados sejam mantidos, políticas de preservação como um todo, e
e a criação de ciclo de vida desses dados científicos, criando condições de uma infraestrutura tecnológica para tal. Os gestores de dados, então, que seria, como um todo, o pessoal da informática, que são esses, então, que criam um ambiente informático para que seja possível, e o processo editorial científico, que seriam as próprias revistas. Bom, entramos aqui, então, na parte de gestão dos dados científicos. Como preservar esses dados científicos? Para que isso seja possível, então, eu coloco aqui essa imagem aqui, porque é interessante, que eu peguei eu busquei no PhD Comics, que mostra como um pesquisador coloca aleatoriamente seus dados, pacotes de dados de qualquer maneira, e acho que isso representa um pouco como ele vê os dados, pacotes, para que ele possa disponibilizar depois, sem entender como fazê-lo, como fazer isso. Então, a extensão diz muito da maneira como ele indexou esses dados aqui. Então, assim, os investigadores, eles têm uma maneira muito particular de depositar esses dados científicos. Eles colocam seus dados como eles pensam que para si próprio seria recuperável, né? Esses dados, eles colocam no contexto da sua área científica, como muito colocam num contexto em que seus pares entenderiam, mas não no cenário global, por várias razões. Primeiro, porque eles talvez não tenham tempo para fazer de outra maneira. Segundo, porque eles não sabem onde colocar. E aqui entra o papel que o bibliotecário, então, passa a exercer no sentido de preservação. Esse guarda-chuva aqui que a gente visualiza sobre gestão de dados científicos, é interessante observar o seguinte: nós temos aqui 6 personagens, né? Da Eva Bryan, o periodismo de dados, né? Que é bem interessante, os jornalistas, então a imprensa, que já passa a trabalhar bastante com dados, representação, visualização de dados, que é uma área que a gente vê interesse super interessante também, que bastante emergente, tanto quanto falar de gestão de dados científicos, mas principalmente mas também falar sobre visualização de dados. Aqui nós tivemos em Barcelona há pouco tempo uma exposição, passou por toda a Espanha, Europa também, depois estendido, chamada Big Bang Data, e uma sala da exposição foi interessante, que tinha a representação de um artista que ele colocou impresso uma tonelada de fotos do Flickr, que é um indexador de depósito de fotos, né? E nessa sala tinha uma onda de fotos, assim, para representar em um dia a quantidade de fotos que são depositadas que são colocadas nesse repositório que é o Flickr. O upload que é feito ali, ele representou de maneira visual em uma tonelada, então uma onda inteira. E a representação também da exposição foi interessante, ver um próprio jornal que era somente um jornal somente estatístico. Então, a parte de esportes, por exemplo, ele constava tabelas dos passes, enfim, de uma partida de futebol, sobre cada jogador, e era mais numérico e totalmente gráfico. Então, interessante comparar que uma leitura desse jornal totalmente visual, ele passava, se não igual, muito próximo da mesma mensagem que um jornal totalmente textual. Eles conseguiram tornar visível de maneira gráfica as informações de um jornal diário, colocando somente uma visualização de dados, né? Claro que selecionaram somente matérias que seria possível fazer esse contexto. Então, o jornalista de dados, ele tem uma importância muito grande nesse novo cenário que está vindo agora de como nós estamos recebendo informação, porque as infografias, elas estão sendo tratadas de outra maneira. O analista de dados, ele já passa a ser, então, alguém mais com conhecimento muito grande, que precisa ter conhecimentos de estatística,
De várias profissões pode trabalhar. Pode ser um psicólogo trabalhando como analista de dados para entender o comportamento de um determinado consumidor, por exemplo, para grandes empresas. Então, não existe um perfil específico para isso. Bom, e das outras profissões aí? Vocês estão vendo arquivista, enfim. O papel do bibliotecário, então. Basicamente, como suporte, não criar, mas assessoria para a criação de um plano de gestão de dados junto aos investigadores, seria a assessoria para que o investigador possa entender quais são os fundamentos e necessidades principais de um plano de gestão de dados que contemple todo o processo de um ciclo de vida para a gestão de dados científicos. E existem ferramentas para isso, no próprio logo aqui vocês já veem o DMP online, a gente trata mais adiante disso. Assegurar um depósito para o repositório, ou seja, que o investigador seja orientado em qual repositório é mais adequado para a sua área de investigação e como distribuir esses dados científicos que ele tem. Se não houver na instituição que atua um repositório institucional, o papel do bibliotecário se torna ainda mais importante porque tem o conhecimento das fontes de informação necessárias para direcionar o repositório mais adequado, porque hoje mesmo já existem diversos repositórios. Então, entram questões como visibilidade dessa produção para essa escolha, a infraestrutura tecnológica, direcionamento por área do conhecimento e outros critérios muito importantes que já devem estar contemplados no plano de gestão de dados, que é o start de qualquer projeto de preservação digital de dados científicos. Um terceiro passo seria associar as licenças Creative Commons, não? Como esses dados poderão ser replicados por outros investigadores no momento que eles se tornam públicos. Então, é fundamental que o investigador tenha isso muito claro no momento da disponibilização, né, dos seus dados. E que tenha claro como funciona cada licença, qual é a permissividade de cada licença. Isso é fundamental para que não tenha nenhum problema posterior. E, por último, providenciar as ferramentas, né? Ferramentas adequadas para que o investigador possa controlar todos esses processos já previstos no plano de gestão de dados, para que ele possa, por exemplo, indexar seus pacotes de dados, escolhendo determinadas extensões necessárias para que esses dados depois venham a ser disponibilizados. Significa que muitos dados, pacotes de dados, por exemplo, o investigador pode utilizar dentro de um software por exemplo, recebe dados via satélite e entra dentro de um software que tem uma extensão que só consegue usar dentro desse software. Então, se não está previsto já no plano de gestão de dados, aonde ele vai, ou pelo contrário, se já está previsto quais são os repositórios ou qual repositório será colocado, depositado esses dados, ele já deve, o bibliotecário e o investigador já devem saber que possibilidades de arquivamento ali, de depósito são necessários, para que não tenha problemas de voltar atrás. Tem um arquivo que está em uma extensão, tem arquivo que está somente um pacote, e depois não pode se tornar público, porque tornar público um título que não é acessível num arquivo que nada pode abrir. Então, restrições para preservação e partilha. Os dados são normalmente criados sem a publicação em mente. Significa, como eu estava falando agora, normalmente o investigador ele publica, ele levanta os dados, mas ele não tem essa preocupação em disponibilizar esses dados posteriormente. Ele levanta os dados, guarda, armazena esses dados e não tem essa visão a largo prazo de
de contribuição científica, enfim, não porque ele talvez não tenha interesse de fazer isso, mas porque não desconhece recursos, né? Esse é um dos principais motivos de restrição, porque não são compartilhados. Os dados de pesquisa exigem uma documentação completa para ser devidamente interpretada, até mesmo ser reutilizado. Para dados, que é o caso do projeto do ciclo de vida de dados científicos. Para dados de pesquisa, somente os metadados. Para dados de pesquisa, somente os metadados. Somente os metadados podem ser extraídos mais tarde, mas pouco nenhuma documentação de conteúdo e contexto pode ser adicionados. Isso também tem que ficar muito claro para o investigador, porque no momento que ele disponibiliza esse pacote de dados, se ele não coloca uma ordem sequencial, como mínimo, e lógica, se torna muito difícil para qualquer pessoa, outro investigador, a ciência, poder reutilizar esses dados científicos. Claro que os metadados, aqui é isso que eu coloco, não podem ser modificados. Isso ocorre, por exemplo, quando o investigador coloca em 2 repositórios diferentes seu pacote de dados. Ele coloca num repositório como pode ser o Zenodo, que atende aqui o Horizonte 2020, ele coloca no repositório Dryad, que é um repositório também universal de dados. Ele pode colocar metadados mais gerais para recuperação. No entanto, ele não consegue, ele pode restringir mais, direcionar esses metadados por uma linguagem mais científica para a área que ele pertence em um repositório específico, e repositórios que são muito direcionados a disciplinas específicas. Dentre os benefícios das partilhas de dados, eu vou acelerar um pouco, senão a gente não vai ter tempo aqui. Velocidade, o processo de pesquisa se torna mais rápido, acessibilidade, impacto e transparência e qualidade. O ciclo de vida dos dados científicos, aqui eu ilustrei o ciclo de vida representado pela Digital Operation Center, que é um principal, é um marco referente aos modelos, mas existem vários, muitos modelos, inclusive de universidades que fazem adaptados às suas próprias necessidades graficamente, e isso, de maneira ilustrativa, é muito importante, que ajuda de maneira exponencial no momento do planejamento, do projeto de gestão dos dados científicos, que é o primeiro passo inicial. Então, esse ciclo aqui de gestão pode ser simplificado de maneira bastante global, esse ciclo de vida dos dados da Digital Operation Center, da seguinte maneira: criar os dados, que é o levantamento em loco, processar os dados, processar os dados para preservação, metadados e outros passos, analisar os dados, que seria uma análise mais específica, a preservação dos dados científicos, que coloca em evidência a escolha de repositórios, por exemplo, o que leva a dar acesso aos dados, e, por fim, reutilizar os dados, porque o último passo sempre seria com esse objetivo, tornar esses dados, se não eternos, porque a ciência se modifica, mas que se tornam permanentemente acessíveis. Então, quando os dados já estão disponibilizados, a ideia é que sempre sejam reaproveitados, seja em qual área seja útil. Então, o papel do bibliotecário aqui, só para voltar um pouquinho, isso aqui seria interessante ser discutido, esmiuçando ponto a ponto, e que a gente possa discutir isso agora, é algo que teria que voltar, a gente teria que discutir isso mais calma. Então, aqui, eu coloquei uma ferramenta, essa do passo da criação do plano de gestão de dados, que é o DMP Online, que vem pelo Digital Operation Center, e disponibiliza uma ferramenta web que possibilita criar um plano de gestão de dados. Bom, essa ferramenta aqui, eu estou sintetizando ela aqui em outros slides, que é um próprio tutorial do DMP, que é o seguinte: é uma ferramenta bastante simples, online, você cria uma conta e pode, a partir do preenchimento de formulários,
você gerar um projeto de gestão de dados científicos. Esse projeto de gestão de dados científicos é aquilo que se torna lei para todo o parâmetro, para todo o projeto, a execução do projeto de preservação digital. E ele tem um resultado final bastante interessante, porque ele é bastante detalhista também, porque ele engloba todos os processos principais e os subprocessos também do ciclo de vida de dados científicos, em que você, por meio de tantas identificações, tantos preenchimentos e tantos relatórios que você coloca ali, você consegue ter uma visão 360 graus do que você tem, quais as dificuldades e como você pode entregar esse projeto. Então, hoje, acredito que seja a principal ferramenta sendo utilizada pelos investigadores e também bibliotecários em nível de start para assessoria, para uma criação de um projeto de gestão de dados científicos. Aqui eu coloco, então, a numeração de todos eles. E esse aqui, mais ou menos, é o resultado final, a carinha que ele fica como apresentação de um projeto, né? Isso de maneira... esse projeto seria utilizado de maneira interna, né? Entre investigador, entre universidade. Ok? Bom, passando um pouco aos repositórios. Existem, como havia mencionado lá atrás, existem já muitos repositórios disponíveis. E esse RE3Data, ele é um diretório que pode auxiliar bastante na escolha do repositório adequado, porque ele divide por disciplinas, por áreas do conhecimento, os principais repositórios internacionais que estão cadastrados ali. Então, para que você possa dar visibilidade à sua pesquisa, o RE3Data ajuda bastante nesse sentido. E aqui eu vou passar um pouquinho em detalhe uma divisão de como seriam classificados esses repositórios. Por isso, coloco aqui, depositar em mais de um repositório. Bom, o RE3Data, ele vai dar esse parâmetro aqui. E esses repositórios eu dividi em categorias. Procurei dividi-los em categorias como eles estão organizados hoje num cenário de infraestrutura internacional mesmo. Esse cenário coloca repositórios institucionais, aqui de uma universidade eu coloquei aleatoriamente, mas que está bastante interessante, como já está bastante consolidado nessa Universidade de Bristol. Repositórios temáticos, que são por disciplinas, então por área de conhecimento. Então, por isso, um investigador ele pode colocar tanto num repositório da sua centro de investigação, universidade, onde trabalha, onde atua, como também pode colocar o mesmo pacote de dados dentro de uma comunidade científica a qual pertence, para dar maior visibilidade aos seus pacotes de dados. Os repositórios editoriais, como o Driad. O Driad é um repositório mais universal, ele aceita dados de qualquer área do conhecimento, ele possibilita que você coloque dados linkados de maneira multidisciplinar a várias outras áreas do conhecimento, e que também está sendo bastante utilizado pelas próprias revistas do Driad. O Driad e o Figshare, que a gente vai ver agora, são dois mais populares nesse momento. Embora esse aqui classifique como repositórios de propósito geral, e o Zenodo. O Zenodo está bastante consolidado junto à comunidade europeia. Ele está consolidado junto ao Programa Horizonte 2020 como referência, recomendação para que os investigadores de toda a comunidade europeia colocam dentro do Zenodo, e ele já atende aos requisitos dessa comunidade europeia, o que me parece excelente. Ele foi criado com um propósito específico, que seria atender um determinado público universal que também olha para ele fazendo melhorias conforme a sua demanda cresce, né? E o Figshare é bem interessante porque ele começou também com maneira pequena porque ele foi criado por um estudante de doutorado que percebeu a necessidade de um repositório universal, e hoje ele está sendo
pela Digital Curation Center, ele está sendo adotado e recomendado de maneira bastante massiva. Miguel, eu vou Alô? Fabiano, dá para ouvir? Bom, vamos aguardar que ele retorne. Fabiano, está nos ouvindo? Acho que ele saiu. Ah, não, está aqui, sim. Fabiano? Bom, eu não sei se você está me ouvindo. Estamos com uma dificuldade com a câmera de Fabiano. Alô? Sim, Fabiano, se nos escutas, bom, estamos já terminando a apresentação do Fabiano. Ele estava encerrando já uma parte relacionada com a parte dos tipos de repositórios de dados de pesquisa que existem. E nesse momento era somente fazer as conclusões. Não sei se vocês viram, agora ele está entrando novamente. Okay. Fabiano, vamos esperar, ele está já começando de novo a participação dele. Fabiano, podes nos ouvir? Oi, você me ouve? Você me escuta? Mais 2 minutos para concluir. 2 minutos. Então, eu acho que eu parei aqui. Contra o repositório de propósito geral, repositórios próprios, são esses que o investigador pode buscar uma escolha particular sua, e suporte para bibliotecários, que eu coloco algumas recomendações de treinamentos que o bibliotecário pode buscar hoje de maneira fácil para autoformação de como pode prestar como ele pode entender melhor a gestão de dados científicos como um todo, para que ele possa ter essa formação online, que é o Data One, a escolha de dados, um mantra que a gente já discutiu bastante aí na prova galiniana. E então, só para concluir, então, o trabalho do bibliotecário, ele tem um processo vivo, como eu digo aqui, gestão de dados. Isso dá isso nos passa uma necessidade de estar em constante acompanhamento, justo no momento de um acompanhamento de mudanças de infraestrutura que está acontecendo no cenário internacional a respeito de possibilidades de armazenamento e preservação de dados científicos. Isso nos dá não só uma demanda necessária de acompanhamento, de treinamento, mas também como uma oportunidade em que o bibliotecário tem aí para uma nova era, um novo momento, ou como você possa ou queira chamar, mas acontece em definição, o bibliotecário, em conclusão, o bibliotecário tem sim aí uma possibilidade de auxiliar, e mais que isso, criar infraestruturas para um cenário que está em uma mutação bastante grande nesse momento aí. Eu teria que estender um pouco mais, mas eu acho que em 2 minutos não consigo falar muito mais sobre gestão de dados científicos como formação, embora a ideia aqui tenha sido só dar um parâmetro geral do que é a gestão de dados científicos,
e um apanhado geral de algumas ferramentas e sempre focalizando na necessidade de assessoria ao investigador. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa tentar aqui responder. Eu queria agradecer você e também deixar em aberto agora para os participantes que quiserem se manifestar. Aqui na página, em cima temos uma mãozinha que vocês podem levantar para poder dizer se estão de acordo, se querem participar, dar uma opinião. Alô? Sim, alguém quer falar? É só levantar a mão aqui. Sim, eu estou vendo aqui a Janete falando muito interessante, ela falar a respeito do Foster. Claro, tem um treinamento aqui pelo Foster, junto ao programa Horizonte 2020. O Horizonte 2020 aqui, ela tem pessoas bastante, que são investigadores também, bastante capacitados. Duas delas são essas que eu havia mencionado, a Remédio Meleiros e a Fernanda Pesetti. Elas estão dentro do programa, ao menos aqui em nível espanhol, do Foster, e que elas estão oferecendo esse treinamento. É algo super interessante mesmo. Eu acho que é um movimento que o Foster coloca à disposição de capacitação que a gente pode colocar como referência, colocar como parâmetro para, quem sabe, a gente começar estão conduzindo isso e resultados que eles estão tornando a todo momento também disponíveis, resultados práticos dessas treinamentos. Então, vai ser muito bem lembrado aqui pela internet do Foster. Alô? Bom, eu queria apenas continuar esse bate-papo com você e queria te mencionar algo mais. Não sei se você poderia também, em curto tempo, né, falar sobre essa parte, ou seja, já ficou claro, eu acredito, para os bibliotecários, que a natureza dos dados científicos, a sua origem, a característica, os formatos, os tamanhos, é muito importante, de uma importância estratégica tanto para a preservação quanto para a gestão dos dados, que o bibliotecário conheça isso, conheça também o papel da política, como que ele deve orientar os especialistas, toda essa parte de conhecimento dos padrões internacionais para a submissão, arquivamento e acesso dos dados. Você tem uma ideia, mais ou menos, qual seria o primeiro passo para um bibliotecário começar a trabalhar na área de gestão de dados de pesquisa? A ver, cortou, eu vou repetir porque cortou um pouco a sua fala, ver se eu entendi o que você já perguntou. Como o bibliotecário pode começar um treinamento para a gestão de dados científicos? É isso que você perguntou? Como o bibliotecário pode começar a capacitação, autocapacitação? É isso que você perguntou? Alô? Pode falar. Alô? Então, eu não sei se eu escutei você bem, Miguel, porque cortou um pouco. A sua pergunta foi como o bibliotecário pode buscar uma autocapacitação, um treinamento para oferecer gestão de dados científicos? É isso? É isso? Tá, perfeito. Então, online a gente tem, eu passei ali num dos slides, algumas possibilidades de capacitação que já estão sendo oferecidas. Uma delas é o mantra, a Laura e a Kariniana está trabalhando numa tradução do mantra para oferecer de maneira pública. Eu não sei se tem alguma agenda assim como prazo para isso. Bom, mas o mantra seria uma possibilidade interessante para que você entenda os processos, desde a criação de um projeto, ao ciclo de vida, enfim, e disponibilização desses dados, que você possa orientar o próprio investigador.
E vale muito a pena buscar a NDS, que é a Agência National Data Service, a Agência Nacional da Austrália. A Austrália hoje é um modelo incrível de gestão de dados científicos, porque ele está sendo fomentado pelo governo de uma maneira quase agressiva, em que os resultados de reuso desses dados científicos internamente, eles já são notórios, já são visíveis, e principalmente porque existe um ciclo de retroalimentação interessante entre governo e comunidade científica, em que demanda o que necessita e o governo atende muito rapidamente. A infraestrutura tecnológica que eles têm vai mais do que oferecer suporte. Eles exigem que os investigadores disponibilizem seus dados de investigação e tentam tirar o máximo, e buscam tirar o máximo proveito desses dados científicos. Então, se você buscar dentro lá do portal da Austrália, do governo da NDS, você vai encontrar ali diversos cursos de capacitação também. Universidade de Purdue University, que tem capacitação para bibliotecários também. Em nível Latinoamérica, Escuela de Datos, está interessante também, embora seja mais para periodismo de dados, né? Deixa eu ver, o DataOne tem capacitação online também. Eu tenho aqui esse que eu fiz o levantamento do livro aqui, o NEC, vou colocar aqui escrito aqui para quem queira. Sim. Ok. NEC. Podemos ver agora que existe uma necessidade de que essas formações, essa capacidade que o bibliotecário deve adquirir para lidar com modelos de dados científicos já está sendo, de certa forma, estruturada em alguns países. Nós, aqui na Caridiana, acreditamos na parceria, acreditamos em que é necessário que exista um acompanhamento de como as instituições em outros países já estão fazendo essa curadoria de dados de repositórios institucionais ou de repositórios digitais, mas que ainda não existe no Brasil, pelo menos, uma gestão de repositórios de dados científicos. Talvez seja esse um dos primeiros caminhos, ou seja, quais instituições estão já trabalhando com gestão de dados científicos, mas não apenas instalando um software, mas criando rotinas, criando metodologias para acompanhamento e apoio ao pesquisador. Vocês devem saber que já existem pesquisadores no Brasil que estão depositando seus dados no exterior, porque lá existe infraestrutura para isso. Então, aqui no Brasil, acredito que as escolas de biblioteconomia têm que começar também a fazer esse tipo de abordagem para uma nova área de trabalho dos bibliotecários. Então, não sei se alguém mais teria outro comentário. Se não, vamos deixar a Fabiano para que dê uma conclusão geral do que ele falou até aqui. Sim, Fabiano, por favor. Tem uma pergunta da Janete aqui. As últimas palavras aqui, por favor. Tá, a Janete fez uma pergunta, Miguel, que diz assim: Fabiano, como você vê a articulação de bibliotecários no mundo ou no Brasil em relação à elaboração dessas políticas institucionais ou públicas? Bom, em qualquer país que você observar as políticas de gestão de dados e tendo em vista esses países que hoje estão na vanguarda, como eu havia mencionado, essas políticas elas têm um êxito, ou estão tendo um êxito, por meio da articulação de várias partes envolvidas, né? Da comunidade que utiliza esses dados, ou seja, partindo do ponto de vista do investigador, de quem vai ajudar a oferecer esses dados, a comunidade bibliotecária também, e a participação do governo para colocar as condições para tudo isso, colocando na mesa todos os lados envolvidos. Então, o que eu percebo hoje no Brasil
que é interessante a gente colocar, a gente fomentar tecnologias, infraestruturas que possibilitem repositório e acesso a dados, mas, por outro lado, nós temos que criar uma política conjunta entre todas as partes envolvidas, uma articulação que seja investigador, governo e profissional da informação, para que a gente possa formular condições, necessidades de políticas de dados junto com a infraestrutura, e não uma coisa vir antes da outra, ou seja, não colocar a ferramenta tecnológica antes de a gente ter uma política de dados para isso. Quando eu mencionei brevemente antes, mas é uma coisa que me deixa um pouco inquieto mesmo, a questão das agências de financiamento é o seguinte: as agências de financiamento, elas não obrigam elas não requerem o depósito de dados para os investigadores que recebem dinheiro para exercer sua pesquisa. Então, é um conflito na origem, porque se você oferece dinheiro para um pesquisador ou um grupo de pesquisadores e esses pesquisadores não têm nenhum compromisso de depositar seus dados científicos, significa que na semana seguinte um outro grupo da outra ponta do país, ou seja, de onde for, ele pode solicitar a mesma pesquisa, mesma coisa, e que dilema é esse? Você não coloca uma obrigatoriedade, você vai estar pagando 2 vezes a mesma coisa? Então, isso tem que entrar dentro, talvez, eu não digo nem como lei ainda, mas como uma política de fomento, como uma política, não sei como denominar isso, mas como política de prioridades. Talvez prioridades de escolha entre um projeto e outro para uma grande agência, entre FAPESP, a FAURG, não é FAURG, enfim, as agências estaduais de Agora, então, só sintetizando aqui para terminar em uma frase, a Janete me disse como você vê a articulação do bibliotecário no Brasil, no mundo em relação à elaboração das políticas institucionais ou públicas. O bibliotecário deve começar primeiro fazendo aquilo que a universidade ensina, estudo de usuários, né? Escutar o investigador e saber se ele deposita ou não, e no caso de depositar, para onde ele está levando esses dados. Segundo, ele tem interesse em colocar dentro da instituição que você trabalha? Sim, quais são essas necessidades? Então, um passo ainda mais além que isso, existem várias publicações a respeito de estudo de usuários sobre o uso de dados científicos e universidades. Literatura vasta na internet, para você possa entender o que pode ser feito em casa. Tudo bem, Fabiano. Desculpa pelo andar do tempo, mas teremos que fechar aqui. Novamente, obrigado pelas informações, pela apresentação. Acredito que isso foi bastante interessante para nossos participantes deste dia. Já podemos confirmar que no ano que vem vamos fazer um workshop sobre isso com você, né, à distância. E também que teremos outros momentos em que vamos a conversar mais sobre esta parte. A apresentação está disponível, esse vídeo também vai estar disponível, e nosso próximo debate será no dia 3 de agosto, com o professor Rubens Ribeiro, da Universidade Federal da Bahia, que ele vai nos falar sobre a preservação de documentos visuais, imagens em movimento, e que existem muitos outros temas que queríamos tratar com vocês aqui através desse sistema e dessa via de comunicação, e estamos à disposição de vocês. Todo mundo vai receber seu certificado, e obrigado novamente, Fabiano. Tá? Manda de novo essas informações sobre o livro que já vai ser lançado no Brasil, né? Já pode ser adquirido no Brasil via online. E de novo, muito obrigado para todos vocês por estar aqui. Ok? Então, Ok. Até a próxima, então. Tá, obrigado a vocês. Desculpa porque caiu a conexão. Gildenir, Débora, enfim, Tocheli, gente que eu não conheço e alguns que eu conheço aqui. E obrigado pelo convite, Miguel, e espero que a Cariniana continue fazendo esses encontros aí que eu tenho acompanhado, estão muito interessantes, tá? Um abraço. Tchau, tchau.